Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Márcio de Souza Bernardes, professor do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é uma satisfação sempre retornar aqui e bater um papo sobre temas importantes para o direito. Nessa onda de temas importantes, da relação do direito com várias temáticas, é o que a gente tem trabalhado no decorrer dos programas, e assim foi no ano de 2015, quando eu assumi, inclusive, professor, o lugar do professor Blatz, que era o apresentador anterior. Estou falando nisso porque hoje nós estamos inaugurando um novo cenário, inaugurando oficialmente a temporada 2016. Esse é um programa que tem todas as condições, me parece, de realizar uma espécie de aproximação do direito com a sociedade. Esses programas jurídicos, eles têm esse viés, né? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje isso ampliado, né, pelas mídias que nós temos, pelas possibilidades de comunicação. Né? Eu acho que esse foi um problema do qual o direito sempre se ressentiu e sempre se falou muito pouco academicamente, que é justamente no contato do direito com a sociedade. Né? O direito sempre foi envolto numa aura, né, o direito mais tradicional, quase que teológica, né? Quase que totalmente distante, com uma linguagem própria do leigo. E esse tipo de programa é fundamental para esclarecermos situações, né, trazermos debates importantes do campo do direito numa linguagem que a sociedade, de um modo geral, consiga compreender. Sabe que te ouvindo, assim, me leva a pensar que ele realmente é um dos veículos de democratização do direito, que é o assunto que eu gostaria de conversar contigo hoje, especificamente hoje. Né? A relação entre direito, democracia, e vamos dar algumas pinceladas no impeachment, também no impeachment enquanto fenômeno, ocorrido agora no ano de 2016. É justamente isso, né, professor Cristiano? Nós vivemos num tempo que é resultado de muitas lutas, né, por liberdades democráticas. E o eixo principal dessas lutas, eu diria, está dentro do direito. Né? O direito sempre foi, para além de percepções teóricas, positivistas ou justnaturalistas, né, que são correntes, né, do pensamento jurídico, o direito sempre foi a afirmação que sempre esteve presente, seja nos movimentos sociais, ou sejam as reivindicações individuais de afirmação da cidadania e da democracia. Quando o sujeito diz eu tenho direito, quando ele reafirma ou afirma o seu direito. Né? Então o direito contemporâneo, ele é a base daquilo que nós chamamos de democracia. Eu diria que é talvez o veículo através da qual as lutas democráticas, ou através do qual as lutas democráticas foram se consolidando. Né? E hoje nós chegamos naquilo que chamamos de Estado democrático de direito. Né? O Estado em que o jogo político, ou mesmo o jogo do mercado, devem ser necessariamente limitados por regras jurídicas constitucionais, regras processuais, que nada mais são, se nós analisarmos uma perspectiva de sistema de regras jurídicas, que todo um arcabouço para a garantia daqueles direitos que nós temos como fundamentais, como humanos, direitos de liberdade, direitos de igualdade, né, direitos de fraternidade, direitos de solidariedade. Né? E é isso. Agora, te ouvindo assim também, né, Márcio, e pensando aqui, juntamente com o nosso telespectador, obviamente, mas partindo da premissa de que a democracia, então, é a base do próprio direito, tu visualizas, tanto no Brasil quanto, vamos pegar aí os países latinos, uma espécie de deficiência democrática, de um déficit democrático nos últimos 30, 25, 20 anos? Pois é, essa é uma questão que, especialmente agora, acho que aflora, professor Cristiano, nas discussões e que deve ser levada a cabo. Nós temos um histórico de construção desse direito, dessa democracia, no que a gente chama de modernidade, que parte numa perspectiva europeia, né? Tanto assim que nossos compêndios de direito são de origem ou alemã, né? Ou francesas, ou portuguesa, enfim, temos toda uma estrutura europeia e norte-americana também de construção do direito. A América Latina sempre foi colônia, né? Até os processos de independência. E, portanto, essa visão de um mundo ocidental europeu e norte-americano acabou sendo traduzida para a América Latina
muito de forma a desconsiderar a cultura local, né? Porque quando chegaram os europeus aqui, nós já tínhamos civilizações, né? O que houve foi um processo de invasão. A colonização foi isso, né? Em toda a América Latina. Então aqui, o professor Lênio Streck fala muito sobre isso, sim, nós tivemos um processo de modernização tardia, né? E às avessas. Na verdade, os direitos eles foram impostos aqui de cima para baixo, a partir das elites que eram elites coloniais, né? E que impuseram o direito, as formas de regramento para a sociedade que aqui já existia, ou que aqui veio residir. E o Brasil, sobretudo, mas a América Latina como um todo, ela é miscigenada, né? Negros, índios de diversas tribos e diversas nações, e europeus também de diversos locais, hoje residem aqui. Então nós tivemos uma democracia construída aqui de cima para baixo, e não efetivamente como se deram os processos revolucionários na Europa, de baixo para cima. Ocorre que, obviamente, nós temos uma deficiência democrática aí, que se reflete até hoje, né? Quando nós falamos em colonização, os processos formais de colonização acabaram com as independências, mas os processos sociais de colonização ainda estão presentes, né? Então, em certa medida, a gente frequentemente se depara com exclusões implícitas ou explícitas de outras pessoas, né? A questão do racismo, ela é presente no país, por isso, por exemplo, discussões de cotas e o direito como uma forma de remediar essa situação histórica, e não só contra o negro africano, mas contra o indígena, né? Contra pessoas de outras etnias. Então nós temos aqui uma democracia que foi construída às avessas. No entanto, nos últimos anos, eu diria 50 anos para cá, a América Latina começa uma série de lutas para se consolidar enquanto uma democracia autêntica. Sim. E sobretudo nos últimos 20 anos, me parece que se ampliou para bases populares a democracia latino-americana. E a gente viu isso em diversos países, né? Equador, Bolívia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, que agora, me parecem, estão ameaçadas. Mas eu vejo assim que, né, a tua fala ela guarda relação com uma deficiência democrática mais relacionada para o aspecto político do que jurídico propriamente dito. Mas no que tange ao aspecto jurídico, tu também visualizas essa deficiência. Eu vou te dar um exemplo assim, do que me ocorre. Se a gente pensar no próprio processo de tomada de decisões hoje, do judiciário brasileiro, há uma deficiência democrática ali na tua concepção? Pois sim. Isso que eu digo. Nós estamos vivendo... Que revelaria uma deficiência democrática claro, sob o ponto de vista jurídico. Claro. É que o direito e a política, eles não são desvinculados, né? Ao contrário do que o leigo possa crer. O político forma o jurídico e o jurídico forma o político. Então há uma vinculação intrínseca. E todo esse aspecto cultural e histórico que eu falei, que vem para as elites, também se reflete naquelas elites que nós temos do judiciário, né? E podemos falar muito bem hoje sobre as posturas que tem tomado o STF. De um lado, louváveis muitas vezes no tipo de decisão, e de outro lado, extremamente antidemocráticas, né? Nós temos vivenciado no país, por exemplo, justamente no âmbito da questão da tomada de decisão judicial, um atropelamento frequente a direitos e garantias fundamentais, né? Exemplo mais claro é contra populações pobres, mas não só. Não só. A gente tem visto uma generalização disso. Um claro exemplo, a determinação de quebra de sigilo telefônico, sem os devidos processos. Veja, o sigilo telefônico é um direito individual, é um direito de primeira geração que cada um de nós tem, né? E que está garantido na Constituição Federal no artigo 5º, e que é uma Constituição histórica, né, que vem desde a Revolução Francesa, e que para ser quebrado, obviamente, ele tem uma série de limites legais e uma série de cuidados e restrições que o próprio julgador deve ter. Mas basta analisar seguidamente processos em que isso ocorre e nós podemos ver uma série de violações que advêm das próprias determinações do judiciário, né? Ou seja, o judiciário descumprindo as regras que seriam a base para a sua relação. Num decisionismo, né? Numa perspectiva, e aí o senhor pode falar melhor do que eu dentro do processo, né? De que o juiz pode tudo. E isso é o reflexo dessa cultura que nós temos colonialista ainda, né? Então, o aspecto democrático no direito fica ferido também, né? Pois é, isso me chama a atenção,
Porque geralmente se associa a democracia com a formação própria do Estado, né? Mas no direito se trabalha muito pouco isso, porque as pessoas relacionam a formação do direito enquanto algo democrático e não se preocupam com o momento da aplicação do direito, que também, diante de um próprio Estado como o brasileiro, que se proclama democrático do direito, talvez exigisse, no momento da aplicação do direito, e quem realiza isso é o judiciário, uma fortificação, um fortalecimento do processo democrático. Se a gente parar para pensar, nas ações em que se discutem, por exemplo, né, direitos de determinadas categorias, ou até da coletividade, ou essas ações que ultrapassam a perspectiva individual. O direito ambiental, por exemplo? O direito ambiental. Quem é que acaba decidindo esse tipo de processo? Quem é que acaba julgando, né, dizendo o direito? As pessoas não se dão conta disso, mas falta participação popular ali. Exato, exato. O respeito, quando acontece ao sistema jurídico, não significa automaticamente que há democracia naquela decisão, quando, por exemplo, determinada comunidade que deveria ser ouvida não é. Não te parece que esse é um problema sério é também? ouvida somente sob o aspecto formal, né? Exatamente. Para dar a aparência do direito. E isso é um problema que o direito da América Latina nos últimos tempos tem se visto em maus lençóis, me parece. É justamente essa questão de falta de uma utilização material do direito, né? Substancial do direito. Nós estamos muito formalistas em muitos aspectos. Então, parece que, dando a aparência de que existe direito, dando a aparência do contraditório, ou dando a aparência da oitiva de quem deveria, num processo de, por exemplo, estudo de impacto ambiental que vai ser analisado por uma comunidade, uma audiência pública que se faça. Esse era o exemplo que eu ia, porque geralmente, veja como quando o sistema ele quer ser ardiloso, ele é muito ardiloso. Muito ardiloso, exatamente. Então ele se usa do instituto, por exemplo, a audiência pública, para fazer crer de que está se criando um movimento ali que é democrático e vai servir como subsídio para decidir tal, ou se aquela usina, por exemplo, é possível que se instale naquela determinada localidade. Exato. Quanto a gente que trabalha com a coisa no dia a dia, facilmente verifica que aquilo ali talvez nem seja usado para o resultado. Para a fundamentação, né, da decisão definitiva. Não é. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, é desconsiderado quando as próprias audiências públicas não são todas já programadas na forma da sua execução, né? Sabe, Márcio, assim, então, que o Brasil, e ele realmente assim, ele tem muito a evoluir nisso. Porque agora nós acabamos de verificar a entrada em vigência do novo Código de Processo Civil, e esse é um instrumento que ele perpassa por N possibilidades, né? A grande parte das ações judiciais são tuteladas hoje, enquanto rito, pelo novo Código de Processo Civil, e ali não existe uma obrigatoriedade do judiciário se fazer valer da voz do povo para dizer tal coisa, por exemplo. O amicus curiae, que é um instituto mais próximo disso, né, o amigo da corte, é uma possibilidade, o juiz poderá se valer. Será que não seria interessante o legislador ter inovado e ter dito ali que para essas causas de alta complexidade, que guardam relações com direitos transindividuais, difusos, coletivos, o juiz deveria se fazer valer da manifestação popular para subsidiar a decisão? Eu acho que nós vivemos um tempo de repensar muitas coisas, justamente porque agora, e a situação do impeachment é uma que mostra bastante isso, nós conseguimos verificar a fragilidade das nossas instituições democráticas. Muito embora, e a gente saiba que a democracia brasileira ela é jovem realmente, e tem se mostrado até então bastante resistente, resiliente, e espero que desse processo de crise político-jurídica que nós estamos vivendo, essa democracia saia fortalecida, muito embora exista o risco do retrocesso em termos democráticos e muito grande, o que me preocupa demais. Mas é o momento de se repensar sim, e se repensar institutos jurídicos democráticos, como essa questão do novo Código de Processo Civil. Embora novo, ainda temos elementos bastante complicados. Por outro lado, também a gente tem que considerar que o direito ele deve servir em muitos aspectos, de forma contramajoritária, né? Contra maiorias eventuais, contra eventuais comoções que queiram simplesmente punir por punir. Por isso que nós temos um regramento que não pode simplesmente se ouvir a voz né, de todos num momento eventual. A Constituição é esse balizador, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental dessa nossa conversa de hoje. A gente precisa fazer um intervalo, mas quando nós voltarmos, eu gostaria que tu começasse exatamente daí. Pode ser, professor? Pode ser. Perfeito. Então nós já voltamos, fique conosco, não saia daí.
atitude pro meu futuro. Com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje, especial convidado, o professor Márcio Souza Bernardes. O professor, inclusive, é coordenador dos programas de pós-graduação em Direito aqui da Unifra. Acho que no finalzinho a gente pode falar alguma coisa sobre isso, claro, professor, em relação aos cursos que estão sendo ofertados. Mas conversamos sobre a relação direito, democracia, uma relação tão delicada e tão em voga hoje, não, professor? E ali nós terminamos o primeiro bloco tratando dessa função do direito enquanto elemento de combate à contra-majoritariedade, vamos dizer assim. Por que isso, professor? Isso porque, obviamente, nós temos, e a história, não só latino-americana, mas acho que mundial, nos mostra formação de maiorias eventuais numa determinada sociedade, num ou noutro sentido, e que, por uma questão de comoção, de influência das mídias, independente da época que se viva, né, mesmo nas mais antigas, nós temos como resultado julgamentos e decisões extremamente equivocadas. Na verdade, todo o nosso imaginário ocidental, por exemplo, ele é construído sobre a imagem de uma maioria movida por uma determinada insuflação, né, de determinado grupo social, que comete uma das maiores barbáries, que é a morte de Jesus Cristo. Né? Foi condenado, né, e se escolheu Barrabás em vez de Jesus no processo de julgamento em que o Estado romano lavou as mãos e entregou aos seus. Ou seja, né, não houve julgamento. Também posso trazer o exemplo de Sócrates, no julgamento de Sócrates, conhecido na filosofia também, que foi da mesma forma. E assim tantos outros que nós podemos elencar enquanto elemento de visualização disso. Então, obviamente que o direito serve como um balizador, né? Como talvez uma contramola de eventuais maiorias que pendam neste ou naquele sentido. Por isso que é uma garantia democrática, né? Dos indivíduos e também da coletividade como um todo. Por isso que nós temos uma Constituição Federal que traz efetivamente um devido processo legal, que não deve ser atropelado por conta de eventuais reivindicações de maiorias, e muito justas muitas vezes, como o caso da corrupção que nós temos no Brasil, né? É justíssima a reivindicação pelo fim da corrupção. A gente tem que entender que a corrupção é sistêmica, né? Ela é de fundo, ela não é só de aparência. Só que as pessoas parecem que, em nome da corrupção, podem fazer qualquer coisa e atropelar leis. Não pode. É justamente a lei que vai me impedir que corrupções continuem ocorrendo. Agora, tu falas, na verdade, de uma postura que é própria do Estado Democrático de Direito na sua missão transformadora da realidade, nessa missão interventora, e obviamente que as democracias contemporâneas, elas caminham ao lado disso. Mas não te parece que o direito, por vezes, ele acaba tomando lugar de outros setores da sociedade, ou até de outros poderes, para tentar corrigir algo que era da incumbência desses outros poderes, e isso acaba se revelando, às vezes, um certo risco, né? Porque o direito corrompido, aí, em muitas situações pela moral e pela religião, acaba interferindo em setores que não era também da sua competência. Esse é um outro problema, né, professor? É um outro problema, porque na medida em que, então, o direito funciona contra-majoritariamente, tentando controlar essas questões, ele também é corrompido, né? Ele também acaba sendo, eu diria, sugado por essas outras áreas. Vejamos hoje o exemplo muito claro no Brasil, e
Eu acho que de 2009 para cá nós temos exemplos na América Latina, né, em Honduras com o impeachment e a expulsão, o que chamou golpe, né, contra o presidente Manuel Zelaya, Sim. que foi um golpe jurídico, veja bem. Também no Paraguai, um processo apressado de impeachment, também dando a aparência de legalidade constitucional do impeachment, sendo que o processo todo, a juridicização dele era só uma máscara, né? Ou seja, foi usado o direito de forma corrompida por interesses políticos ou econômicos nessas regiões. E me parece o que ocorre hoje no Brasil, né, com a questão do impeachment aqui, que nós temos um processo com aparência constitucional, com aparência democrática, ouvindo as defesas. No entanto, fica muito claro para quem assiste aos noticiários e, sobretudo, aquelas TVs oficiais, que eu tenho assistido, TV Câmara, TV Senado, frequentemente, como se movimentam as coisas. Da noite para o dia, o relator de determinado expediente dentro do impeachment termina o debate e lança um vasto relatório com 200 páginas, né, da noite para o dia, demonstrando que já havia um pré-julgamento dessa situação, independente do que se falou a defesa ou não. Ou seja, o direito é corrompido na medida em que ele funciona só como uma máscara, né, para outros interesses. Que são aí, no caso, E aí interesses políticos. Interesses políticos ou mesmo econômicos, né? Até um filme agora que foi, nem sei se ganhou o Oscar, me parece que sim, agora me falha a memória, que saiu há pouco tempo, que é Ponte dos Espiões. Ele narra muito essa história, né? Um espião nazista teria sido preso, ou seria um soldado norte-americano que trabalharia como um espião nazista, e os Estados Unidos queria fazer o julgamento dele já tudo montado do ponto de vista da decisão de que ele seria condenado. Mas queriam contratar um advogado, contrataram um advogado, salvo engano, era de seguros, um advogado de outra área, para que fizesse a defesa dele. E queriam a defesa pro forma, porque o resultado já estava com cartas marcadas. E esse advogado, como alguém que efetivamente respeita o direito, né, e os limites do direito, se negou a fazer esse tipo de coisa e efetivamente construiu uma defesa profunda, né, desse sujeito. E o filme se desenrola nesse sentido. E aí me parece que a vida imita a arte, né, mais que a arte imita a vida, né, como dizia, salvo engano, George Orwell, por aí. E o direito tem se mostrado assim. Esse é um grande risco. No momento em que ele se coloca em outras áreas, ele também pode ser sufocado por outras áreas em que o direito se coloca. E aí é grande perigo do nosso judiciário, em qualquer instância que seja, se tornar muito mais político, decisionista, do que efetivamente jurídico, né, cumprindo regras e limites que cabe ao direito. Agora, Márcio, independente das nossas opiniões próprias, pessoais, sobre esse processo de impeachment, e obviamente que, né, cada um tem a sua, e desde que fundamente, obviamente, nós temos que respeitar a opinião do outro. Sim, certamente. Mas na tua medida, assim, em que ponto que uma democracia cede, em que medida ela cede diante de um processo todo desse? Pois é. Eu havia falado no primeiro bloco da questão do receio, né, professor Cristiano? Nós podemos sair fortalecidos do ponto de vista democrático, sim, se respeitadas as instituições democráticas num processo como esse e reafirmadas essas instituições, ou efetivamente caímos num grande risco, num grave risco de retrocesso. Me parece que do ponto de vista político-jurídico, esse retrocesso está em andamento há algum tempo, né? O judiciário tem se mostrado, e não todo, é claro que existem honrosas exceções, mas isso vem desde a faculdade de Direito, né, das faculdades de um modo já no Brasil, né, que não preparam de forma crítica, aprofundada, né, o seu egresso, e que depois vão ser juízes, promotores, advogados, e que trabalham na superficialidade do direito. E isso faz com que, efetivamente, muitas posturas antidemocráticas sejam tomadas por essas pessoas. Posturas autoritárias, né, que fazem parte do direito. Então, há algum tempo, como nós falamos no primeiro bloco, isso já vem ocorrendo. Agora, nesse processo político-jurídico, o que nós estamos presenciando é justamente uma sobreposição das discussões políticas sobre a regra do jogo, né? Porque o direito ele funciona aí como a regra, como os limites mínimos, né,
eu diria, o mínimo existencial da política. A política deve transitar ali dentro e depois disso o direito não precisa se imiscuir. Mas nós vemos hoje que há uma sobreposição do político, interesses de poder, que se sobrepõe ao jurídico, mas ardilosamente usam o jurídico como uma roupagem. E isso é uma ameaça grave à democracia, porque não é a questão deste ou daquele partido que está lá agora, são das instituições jurídicas que estão ameaçadas, né? E isso me preocupa, porque se isso acontece nesse aspecto, se a gente faz a exceção de violar a Constituição agora, a gente vai continuar aumentando as exceções. Historicamente também a gente já tem muitos exemplos nefastos disso, né? Professor, eu acho que nós conseguimos aprofundar de uma forma bastante interessante o propósito da conversa. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e ouvir um pouquinho sobre os programas de pós-graduação que a Unifra está oferecendo, está prestes a oferecer agora na virada do semestre. Quais são os programas em andamento e quais são os que estão por vir? Nós, na verdade, agora estamos com 2 programas bem fortes em andamento, né? Um que já havia iniciado e sob a coordenação da professora Rosane, que é o pós-graduação em Direitos do Trabalho. E esse ano iniciamos, depois de um trabalho árduo ao longo do ano passado de construção desse curso, né, no qual o senhor participou de forma bastante ativa, o curso de Processo Civil, né? Na verdade, nessa discussão aí do novo Código de Processo Civil, os limites, as possibilidades, as críticas necessárias, o aprofundamento do processo civil a partir desse novo código. Então, esse curso tem sido até agora um sucesso. Nós temos, eu como coordenador, esse eu coordeno diretamente. Tenho ouvido críticas muito positivas ao curso, né, desde que iniciou, e a proposta é que nós façamos uma segunda edição agora no próximo ano. Eu acho que seria interessante essa... Para ingresso em 2017. Agora é importante dizer que o grupo de professores é de excelência, não, professor? Essa é uma das críticas positivas que eu tenho ouvido dos alunos. É um grupo de professores, assim, também pensados, né? Estamos falando dessa especialização em Direito Processual Civil. Doutores, pessoas que participaram do projeto do novo Código de Processo Civil, né? Processualistas reconhecidos não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro e internacionalmente, né? E que efetivamente têm mostrado ao que vieram, né? Os alunos têm gostado muito das atividades, têm comentado comigo nos corredores, nas conversas. Eu lembro que vem o professor Darcy Ribeiro, a professora Jaqueline Mielke, o professor Jefferson Ditz, professora Jânia Saldanha, Ângela Espíndola, o senhor, né, o professor Santiago também aqui da casa, né, Márcio Staffen, lá do Passo Fundo. De Passo Fundo, pessoas que efetivamente são reconhecidas, né, como doutrinadoras e são jovens juristas, né? Jovens juristas com uma alma antiga, eu diria, dentro do direito, né? Uma alma no sentido de uma tradição e um estofo intelectual imenso. E isso tem se refletido, os alunos têm elogiado até onde o curso agora já avançou, assim, semanalmente. Que bom. Né? Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença, dizer que mais uma vez o programa é grato com a sua participação. Eu que agradeço. Sabemos das agendas, as agendas lotadas, às vezes inviabilizam a gente de cumprir um outro compromisso, mas o senhor sempre se demonstrou disponível para participar aqui do programa. Então, fica o nosso muito obrigado. Obrigado, eu me coloco à disposição sempre, como nós falávamos no início, esse aqui é um mecanismo de democratização das ideias do direito. E enquanto for para defender a democracia, podem contar comigo. Isso aí. Obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!